Se você quer se sentir ansioso, angustiado, horrorizado, claustrofóbico durante uma leitura, vem comigo porque hoje eu vou te indicar livros que são capazes de causar em você esses sentimentos. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos ao canal, espero que vocês todos estejam muito bem. Hoje eu resolvi gravar um vídeo para falar sobre alguns suspenses que têm um teor um pouquinho mais pesado. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre suspenses leves para leitores que querem algo não tão violento, não tão pesado, ou mesmo para quem quer começar a ler. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês. Mas daí hoje eu resolvi fazer o contrário, gravar um vídeo sobre alguns suspenses que são um pouquinho mais pesados e que não é assim, eu não indico para todo leitor, eu sei que alguns leitores não gostam de nada muito violento, mas eu sei que tem muita gente que me acompanha e que gosta desse tipo de enredo, então os livros de hoje são para quem gosta de sentir aquela angústia, aquela ansiedade enquanto está lendo. Já vou começar com um clássico para iniciar muito bem o vídeo, que é um dos livros que me deixou mais ansiosa durante a leitura, que é o Misery, de Stephen King. Lançado em 1987, esse livro continua aterrorizando os leitores e ele traz um horror que é muito humano e eu acho que é até por isso que ele é ainda mais assustador. Nesse livro aqui a gente tem a história do Paul, que é um escritor muito famoso, que um dia ele sofre um acidente durante uma nevasca e ele é resgatado por uma mulher muito bondosa chamada Anne, que é a maior fã dele. Ela o reconhece e ela diz que ela é fã número 1 do trabalho dele, ela fica encantadíssima de poder ajudá-lo e leva o Paul para a casa dela. Afinal, eles não têm muito para onde ir, a nevasca está muito forte. Acontece que aos poucos a Anne vai se revelar, de fã número 1 a uma psicopata número 1. É a primordial, é a mais doida de todas. E ela vai ficar assim ainda mais fissurada em relação ao Paul quando ela descobrir que o Paul está planejando matar a personagem favorita dela. Não vou comentar nada aqui porque eu já tive essa vontade com alguns escritores que eu gosto. Esse foi um dos livros que me deixou mais tensa, mais angustiada. Eu lembro de sentir uma ansiedade crescente ao longo da narrativa pela situação do Paul, porque ele está preso a uma cama, ele não consegue andar, e essa mulher está ali todos os dias ameaçando e coagindo ele, e ele não sabe o que fazer. Ele tem que sair daquela casa, ele tem que fugir, mas não tem meios, não tem como. E o desespero dele ao longo da narrativa começa a passar para o leitor em determinado momento, e eu lembro que eu fiquei ansiosíssima, eu não sabia como é que ele ia escapar daquele lugar, mas eu estava torcendo, e conforme ele ia se sentindo ansioso e angustiado, eu ia me sentindo ansiosa e angustiada. Então eu acho que foi um dos livros que me despertou mais sentimentos desse tipo. E pra mim, eu gosto muito do Stephen King, gosto do trabalho dele como um todo, mas eu gosto muito mais quando ele trabalha esse horror humano, o horror que um ser humano pode causar a outro. A questão do sobrenatural e tal é muito legal, mas nem sempre me causa horror, Me causa esse sentimento de me retrair em horror. Mas aqui, quando ele mostra que um ser humano pode ficar obcecado e pode causar a um outro, isso sim me deixa com medo. Então esse é um dos livros que eu acho que é incrível, é um dos melhores exemplos de livros que podem te deixar na ponta da cadeira. Outro suspense psicológico que, vou dizer pra vocês, é um dos mais perturbadores que eu já li, é o Bodas de Sangue, do Pierre Lemaitre. Esse aqui sim é um suspense psicológico, ele realmente faz jus a esse título. Ele vai contar a história da Sophie, que é uma jovem francesa, que ela vem passando por perdas de memória, a vida dela tá um pouco estranha, mas ela não consegue definir muito bem por quê, até que um dia ela acorda e descobre que a criança que ela cuida está morta e todos os indícios apontam para ela. Ela, obviamente, entra em parafuso na hora, pega suas coisas e sai correndo. Ela foge e a partir daí a gente tem uma caçada da polícia francesa atrás da Sophie. E ela, o pior disso é ela não poder confiar na própria mente, porque ela diz que ela não lembra de ter matado a criança. E enquanto a Sophie foge, outras pessoas morrem ao longo do caminho, assassinadas, e sempre aponta para ela, e a Sophie não lembra de ter matado essas pessoas. Chega um determinado momento que você começa a ficar confuso e não entender nada. Como assim as pessoas estão morrendo e ela não lembra? Será que ela está matando essas pessoas? E como ela está fazendo isso? O autor vira a chave e começa uma segunda narrativa que vem explicar a primeira narrativa, e é aí que a coisa fica bem perturbadora. Esse livro vai mostrar um plano extremamente maligno feito para destruir a vida de alguém, e é uma coisa que tem contornos realmente perturbadores, estranhos, e que aterroriza a nossa mente pensar que alguém é capaz
capaz de fazer uma coisa dessas. Eu comentei no meu vídeo resenha desse livro que se esse livro tivesse sido lançado lá na década de 40, eu tenho certeza que os diretores que faziam os filmes noir adorariam adaptar essa história, porque ela tem bem esse clima francês do noir, de mistério, de confusão psicológica, de você não saber exatamente o que está acontecendo e do personagem não confiar em si. O personagem não confia na própria mente, ele não acha que a mente dele está sã o suficiente. Então eu acho que ele tem esse ar, e se você é um amante desse suspense no ar, eu tenho certeza que você vai gostar de Bodas de Sangue. Mas vá com calma, porque o plano da pessoa é realmente perturbador. Eu confesso que o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês tem algumas cenas dele que eu não gosto de lembrar, porque elas foram muito pesadas em relação à descrição, que é o A Esposa Silenciosa, da Karin Slaughter. A Karin Slaughter nunca escreve nada de mão leve, os livros dela geralmente são violentos, mas nesse aqui algumas coisas passaram do ponto até pra mim, eu acho. Esse é o 10º livro da série policial Will Trent. Cada livro tem um caso em separado, se você quiser ler só esse volume. Mas se você quiser entender o que é a série Will Trent, eu já gravei um vídeo sobre ela que vou deixar aqui pra vocês. Mas nesse livro aqui, o Will Trent, que é um agente federal, ele vai até uma prisão porque aconteceu um motim. E lá um dos presos vai chamar ele pra conversar e vai dizer que, olha, ele não é culpado dos crimes pelos quais ele está na cadeia. Obviamente, a princípio, o Will não leva isso muito a sério, porque basicamente esse é o discurso de todos os detentos que estão lá, mas algumas coisas na narrativa desse preso acabam fazendo com que o Will leve em consideração que tem alguma coisa estranha por trás da história dele, e ele resolve reinvestigar. Acontece que quem colocou esse homem na prisão foi o marido falecido da atual namorada do Will, que é a doutora Sarah Linton. Então ele sabe que a partir do momento em que ele resolver reabrir esses casos, é possível que ele e a Sarah acabem se estranhando um pouco. Esse é um livro que tem muita violência, ele descreve ataques a mulheres de forma muito gráfica, as cenas, as descrições de como os corpos são encontrados, as autópsias, tudo é detalhado de forma minuciosa mesmo. Então é um livro que eu digo assim, ó, vá com uma certa precaução de que isso vai acontecer, você vai encontrar isso. E tem algumas cenas aqui que são chocantes, realmente, assim, ó, te tiram um pouco o ar, te deixam fora, você tem que dar uma respirada. Tem uma cena envolvendo um martelo que eu não gosto de lembrar até hoje. E a maneira como ela descreve no final, como eles descobrem o assassinato é através de um detalhe no corpo de uma das vítimas. E quando eu penso na cena, eu tenho que dar uma respirada fundo, porque quando eu tava lendo não foi fácil, viu? Então esse aqui é um dos livros que, na minha opinião, é um dos mais violentos em relação à descrição, né, da Karin. Mas é um livro incrível, é um livro fenomenal, você não consegue parar de ler, mas é um livro que eu não indico para leitores que sejam muito sensíveis a esse tipo de descrição. Se você for claustrofóbico, passe longe do livro que eu vou te mostrar agora, que é A Garota Desaparecida, da Lisa Gardner. E, gente, eu tô falando sério, tá? Esse livro vai falar sobre isso, sobre claustrofobia, tem algumas cenas em relação a isso. E eu, que não sou, no geral, uma pessoa claustrofóbica, me senti um pouco mal lendo esse livro em alguns momentos. Ele vai falar sobre uma mulher chamada Flora, que ela vai passar 472 dias capturada, vítima de um sequestrador. A gente vai acompanhar a vida da Flora 5 anos após isso que aconteceu com ela. Ela conseguiu fugir, ela tentou reconstruir a vida dela, e nós vamos descobrir que a Flora tem um plano ali em relação a esse sequestro. Ela está investigando alguma coisa, e o caminho dela vai cruzar com o da detetive Didi Warren. Elas vão trocar ali algumas informações e até algumas farpas, porque elas não vão se dar muito bem. E em relação à claustrofobia, eu só vou dar 2 informações para vocês, tá? Garota, uma caixa de madeira. Só isso que eu vou dizer para vocês. Então, é um livro muito legal, eu gosto muito dessa história, mas, claro, leiam com um certo cuidado. Se você é um fã de gore, gosta de ler esse tipo de coisa, você provavelmente vai curtir ler Grau 26, do Anthony Zwicker. Esse livro tem uma premissa bem interessante. De acordo com o FBI, existem 25 graus em que qualquer assassino do mundo pode ser encaixado. Eles têm essas 25 classificações. Mas, de repente, surge um assassino chamado Squiggle, que o FBI simplesmente não consegue encaixar nas 25 definições pré-existentes, porque ele é muito pior do que tudo que já surgiu na face da Terra. E é por isso que o FBI cria o Grau 26, que é um grau apenas para esse assassino. E aqui a gente vai acompanhar a caçada a esse assassino. O Squiggle, ele é um assassino que ele não tem nenhum limite, e esses limites, falta de limites, na verdade, são descritos aqui.
Então é um livro que ele é um pouco difícil nesse sentido, tem algumas cenas bem descritivas dele cometendo esses crimes, e é um livro que eu sei que algumas pessoas consideram ele violento, não gostam muito de ler, então é por isso que ele tá nesse vídeo. Particularmente, eu acho a ideia super interessante. O Squiggle apareceu em um episódio de CSI Las Vegas da 11ª temporada. Foi muito interessante, o episódio dele é assustador, de verdade, foi um dos meus episódios favoritos da série. E nesse livro aqui, ele também é aterrorizador e realmente te deixa com muito medo, assim. Então é mais uma indicação digna de estar neste vídeo. Gostaram do vídeo? Gostaram das indicações? Se você conhece algum romance, algum suspense policial que também seja bem perturbador, que te tirou o sono, que deixou você assim, ó, de cabeça fervendo, indica aqui pra mim, porque eu vou adorar dar uma olhada na sinopse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão! A gente se vê no próximo.